E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num sistema para finalmente quebrar aquele ciclo de autossabotagem. Sabe, para quem já se viu prometendo uma grande mudança, que nunca aconteceu, essa análise aqui pode ser a chave. Vamos desconstruir um método prático para sair do lugar de uma vez por todas. Pô, essa cena, ela é familiar pra muita gente, né? Aquela empolgação toda no domingo à noite que, quando chega a quarta-feira, já sumiu. Existe um buraco enorme entre a pessoa que a gente é e a pessoa que a gente quer ser. E o pior é que, no fundo, a gente sabe exatamente o que deveria estar fazendo, mas simplesmente não faz. Olha, e para quem já se cansou de começar e parar, de prometer e não cumprir, de se olhar no espelho e pensar, eu podia ser mais, aqui é o lugar certo. Se inscrever no canal é a melhor forma de não perder nenhuma análise como essa, que pega ideias complexas e transforma em ação de verdade. Ok, vamos lá. O nosso caminho hoje está bem claro. Primeiro, vamos entender o tal do ciclo da autossabotagem. Depois, a gente fala sobre por que o motivo é tudo. Em seguida, como criar uma visão de futuro, a estratégia do ano de 12 semanas, como focar na execução e, para fechar, como medir tudo isso para evoluir sempre. A primeira coisa que a gente precisa sacar é: por que a gente falha tanto? E a resposta não é falta de disciplina, não. O problema é o sistema que a gente usa. Ou melhor, a falta de um sistema. A real é que nosso cérebro odeia gastar energia à toa. E para isso, ele tem um esquema genial. E olha que interessante essa metáfora. Pensa no cérebro como se fosse uma floresta bem densa. Um hábito novo, tipo começar a ir na academia, é como abrir um caminho ali na mata fechada no facão. Dá um trabalho danado, é cheio de obstáculo. Agora, um hábito antigo, como ficar no sofá vendo série, já é uma rodovia pavimentada com 6 pistas. É por isso que é infinitamente mais fácil passar horas no TikTok do que ler um livro por 30 minutos. Uma ação tem uma autoestrada, a outra ainda é mato puro. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê falha, vamos focar no porquê a gente pode ter sucesso. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Disciplina, rotina, dica de produtividade, nada disso funciona se não estiver muito claro por que se quer mudar. Sem um motivo forte, a desistência é só questão de tempo. E essa frase aqui, ela resume tudo. Se a pessoa está confortável onde está, ela não vai mudar. Ponto. O cérebro precisa de um motivo muito forte para justificar o gasto de energia. Sem esse motivo, não tem ação. Motivação não é estar felizinho e empolgado, é ter uma razão clara para fazer o que precisa ser feito. Vale a pena pensar nisso. Qual é a dor por trás da vontade de mudar? Mas e quando a gente nem sabe direito o que quer? Tem uma técnica poderosa para isso. Pensar no que a gente não quer mais. São as antimetas. Às vezes, é muito mais fácil e dá muito mais gás fugir de um futuro que assusta do que correr atrás de um que a gente ainda nem consegue enxergar direito. Beleza, com um motivo definido, o próximo passo é criar uma ponte emocional com o futuro que a gente quer. Não é só ter um objetivo, sabe? É sentir esse objetivo na pele. E a neurociência explica isso de um jeito genial. Quando você tem uma visão de futuro clara, forte, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, o adulto na sala, fica mais ativo. Ele basicamente ajuda a gente a dizer não para os prazeres imediatos, acalmando aquela parte do cérebro que só grita por conforto e recompensa agora. Bom, visão sem um plano é só um sonho, né? Para transformar esse sonho em realidade, a gente precisa de uma estratégia prática. E talvez o melhor sistema para isso seja o ano de 12 semanas, porque ele cria um senso de urgência que um plano anual simplesmente não tem. A ideia toda vem de um conceito chamado periodização, que é usado por atletas de elite. Em vez de tentar melhorar em tudo ao mesmo tempo, eles focam em uma única coisa de cada vez. Algumas semanas só para velocidade, depois só para força e por aí vai. O resultado, uma evolução muito, mas muito mais rápida. Então, como é que isso funciona na prática? Primeiro, se define uma ou duas metas bem específicas para as próximas 12 semanas. Depois, vem o passo crucial: quebrar essas metas em ações semanais. E aqui está o pulo do gato, como o slide mostra. O foco tem que ser em ações que a gente controla, tipo publicar um vídeo, e não em resultados que a gente não controla, como conseguir inscritos. Plano feito. Agora vem a parte mais importante de todas, a execução. É aqui que a visão e o planejamento encontram a realidade do dia a dia. Como garantir que as coisas de fato aconteçam? E a mentalidade para a execução é esta: o que se está sentindo não importa. Ficar esperando a motivação, a alegria, o alinhamento dos planetas é a receita para perder anos. O resultado vem de agir,
independentemente do estado emocional. Se tá triste, vai lá e faz o que precisa, triste mesmo. Se tá feliz, vai lá e faz, feliz. A ação vem primeiro. Uma dica prática para vencer a resistência é usar gatilhos. O truque é focar só em executar o gatilho. Em vez de pensar, nossa, eu tenho que ir para a academia, o pensamento pode ser, eu só vou colocar minha roupa de academia. Muitas vezes, só essa pequena ação inicial já tira o peso da tarefa e coloca o cérebro no modo de execução. Certo, então a gente está planejando e executando. A última peça desse quebra-cabeça é saber se a gente está, de fato, indo para frente. Porque sem medir, não tem como evoluir. A gente precisa de dados para ajustar a rota. A meta aqui não é 100%, não é perfeição. A grande meta é ter uma taxa de execução semanal de 85%. E por quê? Porque isso mostra que se está no ponto ideal, se desafiando o suficiente para crescer, mas não tanto a ponto de quebrar no meio do caminho. O foco é na evolução consistente. E essa tabela aqui é o nosso painel de controle. Todo domingo se calcula a pontuação da semana. Ficou abaixo de 80%? Talvez as metas estejam ambiciosas demais. Ficou acima de 90%? Opa, talvez seja a hora de aumentar um pouco o desafio. É esse ciclo de feedback semanal que garante o progresso a longo prazo. E a gente chega ao ponto central de tudo isso. Essa jornada toda não é sobre produtividade, é sobre fechar o espaço entre a vida que a gente está vivendo agora e aquela vida que, lá no fundo, a gente sabe que é capaz de viver. A vida que vivemos hoje é só o resultado das nossas ações do passado. A vida que a gente pode viver depende unicamente das nossas ações de hoje. O grande segredo é este: os resultados nunca estão sob nosso controle, mas as ações, sim. O foco tem que ser total nelas. Os resultados viram consequência. Então a gente fecha essa análise com essa reflexão. A questão não é o que vai acontecer em 6 meses ou um ano, mas o que acontece agora. Quais são as ações, por menores que pareçam, que hoje estão construindo a ponte para a vida que você é capaz de viver? A resposta está no que se faz a seguir.